Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão do lado daí? Do lado daqui, eu me peguei já preocupadíssima com a produção de Natal. Eu acho que vocês também. De repente, parece que a gente é, pulou de um Natal para o outro, né? Tão rápido que passou. Mas é isso, a gente já tem que começar a pensar em algumas ideias. E olha, eu trouxe aqui hoje para fazer esse passo a passo desse lugar americano que é um patchwork assim para iniciante mesmo, bem simples, mas eu amo essas peças simples com efeito, sabe? Que ficam assim maravilhosas na mesa. Ele finaliza 42 por 32, um tamanho que eu considero ótimo para lugar americano. Pode se transformar num jogo, você pode fazer quantos lugares você quiser. Também não precisa fazer uma composição natalina, né? A gente pode fazer outras composições, outras cores. Aqui é pegando esse gancho de já pensar em coisas para o Natal, em produção que a gente já precisa fazer, enfim, é dando essa ideia aqui para fazer um jogo muito lindo com essas cores maravilhosas do Natal. Eu sou suspeita para falar porque eu amo o Natal, a ideia do Natal, o significado do Natal, mas eu gosto, vou confessar aqui, eu gosto de um Natal menos glamuroso, mais simples mesmo, menos consumista. Então eu gosto de presentinhos que pensa no outro, que a gente mesmo faz, eu gosto de presentinhos com significados. Na verdade, eu gosto de um Natal artesanal mesmo. Eu espero que vocês gostem dessa ideia. Eu vou mostrar como ele fica numa composição. Eu vou simular aqui, não é uma mesa de jantar, é a minha mesa de corte, mas eu vou mostrar como ele fica muito bonito numa composição com guardanapo, bem legal também. Não leve em consideração o fundo aqui, nada que é a minha placa de corte cor-de-rosa, que não tem absolutamente nada a ver. Mas só para mostrar como fica uma composição muito bonita de mesa para Natal. É simples, eu gosto mesmo de um Natal, eu acho que o menos é mais em várias circunstâncias e aqui é uma delas. Apesar de ser bem coloridinho, né, com esses tecidos natalinos, mas aqui um prato mais neutro e um guardanapo mais neutro, e aqui, olha, um arranjinho muito simples, uma argolinha dessas de madeira que a gente encontra em qualquer armarinho, com alguns penduricalhinhos aqui de Natal, que remete ao Natal, essa estrelinha de madeirinha crua, tá aqui uma graça. Enfim, só para mostrar esse efeito, como é um jogo americano fácil de fazer, simples, mas que na minha opinião tem um efeito bastante sofisticado. Eu espero que vocês gostem da dica desse lugar americano e boas costuras para todos nós. Então, vamos lá ao nosso lugar americano. Nem precisa plano de corte. Só vou explicar como montar esse patchwork. É bastante simples, dá para fazer tranquilamente sem o plano de corte. E se você achar que a medida dele é menor ou maior, você pode alterar. Mas nessa proposta aqui eu acho um tamanho ideal. Então, a gente começa assim, olha. O seu tecido, que a gente chama de tecido principal, é esse tecido aqui, de Natal. Claro que você não precisa fazer de Natal, né? Você pode fazer a composição que quiser. Então, nesse tecido aqui, nós vamos cortar esse fundo de 27,5 por 17,5 de altura, tá? Aqui a margem de costura é de 0,75, para ficar uma margem bem confortável. Aí eu vou precisar de duas faixas de tecido. Aqui eu tô usando um tecido neutro e um tecido vermelho. Você vai fazer a composição que preferir. Cortei pela largura do tecido uma faixinha de 5,5 centímetro desse tecido e 5,5 centímetro desse tecido. Aí, o que eu fiz? Eu já fui para a máquina e costurei inteira essa faixa. Já facilita a minha vida, com 0,75. Tombei a costura para o lado vermelho, passei a ferro bem direitinho, e aí eu vou fatiar essa faixa, né, para ter as medidas para o meu, para montar o meu lugar americano. Então, deixa eu só mostrar aqui como que a gente vai fatiar agora, olha.
O importante da régua, qualquer linha da régua aqui que você escolher, você vai alinhar exatamente na costura dessa tua faixa. Não se preocupa nem com a base, nem aqui com essa outra lateral. Preocupe-se apenas com essa costura do meio, está completamente alinhada a qualquer linha da sua régua. Alinhou direitinho? Com o cortador, você vem e refila a sua faixinha. Aí, a gente vai virar, né, jogar o lado refilado pro nosso lado esquerdo. E aí, a gente vai cortar na medida que a gente precisa. Então, eu vou precisar de 2 faixinhas dessa, de 27,5 e 2 de 17,5. Então, eu vou fazer a mesma coisa, olha. Qualquer linha da régua aqui, eu vou procurar e vou encaixar exatamente na costura. Aí, eu vou achar o 27,5. Então, 25, 26, 27,5. Aqui na minha régua, sem movimentar essa linha alinhada. E já venho e fatio, tá? Aí, deixa eu só agora tirar essa faixa daqui, para organizar aqui a bancada. Você vai fatiando todas as... quantos lugares você for fazer. Para cada lugar americano, eu vou precisar de 2 faixas de 27,5 e 2 de 17,5. Então, se você vai fazer 2 lugares, você vai precisar de 4 e 4, e assim sucessivamente. Aí, você vai definir como você vai montar aqui, olha, o seu lugar americano. Eu posso fazer dessa forma, jogando o vermelho para dentro do meu desenho, ou eu posso fazer o neutro, o tecido, um tecido contrastante aqui, um tecido neutro, dá mais destaque, tá? Ou eu posso fazer assim. Como nesse caso, nesse meu modelo, eu quero o debrum vermelho, né? Tô abusando aqui do vermelho, que é uma das cores mais tradicionais do Natal. Eu vou jogar o vermelho para dentro, então, e vou deixar o neutro para fora, para eu fazer o acabamento depois com o debrum vermelho, pegando mais na parte neutra. Aí, eu vou precisar de 4 quadradinhos do mesmo tecido principal, de 9,5 por 9,5, que serão aqui os meus cantos ou corners, né, no patchwork, mas que são aqui que serve para eu completar o canto aqui. Deixa eu só tirar esse tecidinho daqui para não confundir. Assim, ó. Pronto. Esse daqui é o design do nosso lugar americano, né? Então, como nós vamos costurar agora? Olha, eu vou desmembrar tudo aqui para entender como nós vamos costurar. Então, primeiro, a gente vai pegar a faixa maior de 27,5 e vou costurar 2 quadradinhos, um em cada lateral dessa faixa. Vou fazer a mesma coisa com essa de cima. Eu vou ficar com 2 faixas inteiras aqui. Depois, o segundo passo, eu vou costurar esse daqui nessa lateral e esse daqui nessa lateral. Então, eu vou ficar com 3 carreiras. Essa será uma carreira, essa será a segunda carreira e aqui a terceira carreira. E depois, quando tiver tudo costurado, as costuras passadas, tombadas para os seus devidos lugares, que depois eu vou explicando, é só juntar essas carreiras e a gente tem já o topo do nosso jogo americano montado, ok? Então, olha, eu vou para a máquina e já vou com todas as minhas faixinhas deitadas aqui direito com direito. Obviamente que eu vou acertar bem aqui os cantinhos. Aqui eu faço a mesma coisa e já ponho aqui em cima e vou empilhando. Vamos supor que eu esteja fazendo 6 lugares, 8 lugares, eu corto tudo, costuro todas as faixas, corto nas medidas, empilho e boto na minha mesinha ou na mesa extensora
do lado da máquina e já vou costurando. A mesma coisa eu faço aqui, olha, deito, direito com direito, já empilho todos os que eu vou fazer aqui e vou para a máquina já costurando todos. Isso otimiza o nosso tempo de serviço e facilita para a gente já costurar todos de uma vez. Então, agora eu vou mostrar na máquina agora como a gente costura isso daqui. Pronto, olha, eu vou costurar agora, eu já tenho 2 faixinhas aqui que eu costurei, vou costurar as outras. Então, o que é importante aqui na hora da gente costurar? Margem de costura, aquela que eu comecei a fazer, é a que eu vou fazer todas as costuras, 0,75, regula a sua máquina. O ponto da máquina, a largura do ponto, deixa pequenininho, 2,2 no máximo, porque a gente não faz retrocesso no patchwork, então, para que esses cantinhos não fiquem abrindo, né, e deixando feio aqui o acabamento depois. O que é também importante, que a gente agora alinhe direitinho aqui, assim, olha, ele vai ficar bem justinho, bem certinho, de forma que eu não veja o tecidinho de baixo aparecendo, né, para facilitar. E vou agora fazendo a costura na máquina, segurando. Se você tiver um pouquinho de insegurança, você pode alfinetar. Como são pequenas essas peças, eu acho que nem é necessário. Só apoia bem com a sua mão aqui, para o tecido não sair do lugar, e pronto. Depois que a gente costura, né, aqui formando as nossas 3 carreiras. Então, lá no comecinho eu falei que essas 2 faixinhas eu tombei a costura pro lado vermelho. Agora, aqui, quando eu costuro, eu tombo as costuras todas pro tecido principal. Então, aqui eu deitei pra cá, aqui pra cá, um pra direita, outro pra esquerda. Aqui, os 2 para o centro, e aqui um pra direita, um pra esquerda. Porque fazendo assim, dá certinho na hora da gente costurar agora essas 3 carreiras com todas as costuras desencontrando, né? Não tem problema, elas estão desencontrando, o que facilita muito a nossa vida. Então, agora, olha, a gente direito com direito, aqui, o importante agora aqui é fazer esse encontrinho aqui certinho, a gente sente que uma costura tá para um lado e a outra para o outro lado. Eu gosto de pôr clipes, mas você pode alfinetar, se preferir. E aqui também, olha. Encontrei os 2. Então, olha, já percebi que tá certinho aqui, batendo as costurinhas, né? Faço a mesma coisa com esse lado, a gente vai pra máquina, a mesma margem de costura, pra gente já montar aqui o nosso topo e partir pra finalização, já com a manta e com o forro. Com o topo pronto, a gente já vai partir pra finalização, montar agora, né, fazer o sanduíche com o forro e a manta. Aqui eu tô usando a manta R1, gramatura 100. Cortei uns 2 centímetros de cada lado maior e deixo sempre o lado mais felpudinho para cima e o lado da resina junto com o forro, mas isso é uma questão minha. Eu gosto assim, você pode fazer a forma como preferir. Eu também, o forro também pode ser qualquer tecido, um tecido neutro, tal. Mas eu preferi colocar esse tecido aqui também de Natal, apesar de ser mais neutro, mais discreto, porque aí eu ganho, né, uma dupla face aí nesse jogo. Você pode, ele vai ficar com acabamentinho vermelho, então dá para usar dos 2 lados e vai ter um quilt muito simples aqui e bastante imperceptível. Então, só mesmo para segurar essas peças. A ideia é facilitar esse jogo americano. Então, aqui, olha, eu não vou usar nem o spray temporário. Em peças pequenas, eu acho que não é nem necessário. E, obviamente, também você pode fazer o quilting que preferir aqui. Se você se arrisca no quilting livre, enfim, né? Pode criar aqui como preferir.
A verdade é que precisa ter um quilting, né? Precisa ter essa costura segurando aqui as 3 camadas. Então, de uma forma ou de outra, a gente precisa fazer. Eu vou mostrar aqui uma forma bastante simples de fazer, bem fácil. E se você quiser mudar e deixar mais complicado, também dá certo, né? Incrementar mais aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a costura na vala. Se você tá começando aí na costura, no patchwork e tal, e não entende muito bem o que é costura na vala, é quando a gente deixa a costura entre uma costura e outra. Quando a gente deixa a agulha bem aqui, olha, nessa linha que a gente tem a emenda das costuras, ela nem passa para um lado nem para o outro. Normalmente a gente precisa fazer isso com uma velocidade mais leve, mais devagar da máquina, enfim, para que fique mais bonitinho. Outra coisa é o seguinte, se eu usar uma linha neutra aqui e escorregar para o vermelho, vai ficar muito feio. Se eu usar uma linha vermelha e escorregar para o neutro, também vai ficar muito feio. Porque eu quero fazer aqui apenas esse contorno. Deixa eu só mostrar aqui, olha. Eu quero fazer esse contorno aqui de fora, fazendo essa quebradinha aqui, e depois aqui dentro o meu retângulo. Só isso que eu vou fazer de quilting aqui, tá? Aí eu optei o seguinte, na bobina eu vou usar uma linha neutra, que vai ficar bastante imperceptível aqui, e aqui em cima eu vou usar uma linha invisível. Eu gosto da linha da marca Resistente, porque ela não enruga nem derrete com o calor do ferro, e ela realmente é mais resistente, não é só a marca, não. Então, eu vou usar a linha invisível aqui. Se você preferir fazer um quilting livre em tudo, com uma cor neutra, enfim, né? Eu gosto sempre do quilting mais discreto. Acho maravilhoso, lindíssimo, artístico, os quiltings, né, decorativos e tal, aquela coisa. Mas a minha paixão primeira é o patchwork. Então, o quilting, para mim, ele serve para deixar os sanduíches juntinho. Então, eu gosto dele mais discretinho, no máximo um quilting livre ali, alguma coisinha ou outra, que não vá, assim, roubar a cena do patchwork. Mas isso é tão pessoal, né, gente? É um gosto tão... E a gente... Cada um vai aí para aquilo que acha mais interessante. Mas então, vamos lá. Eu vou mostrar na máquina agora como eu vou fazer esse contorno. Eu deixo a margem de costura 0,75 normal. O ponto eu deixo maior, deixei aqui no 3,5. E a velocidade da máquina eu diminuo também bastante para fazer... para ajudar mesmo a gente a fazer ele mais certinho. Já tô aqui com a linha invisível, né, na agulha. Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro fazer esse retângulo do centro. Então, eu vou pescar a linha da bobina. A linha que eu tô usando na bobina, eu vou puxar. Deixa eu só ajeitar aqui, ó. Só para ficar um acabamento mais, não veio, mais bonitinho. Sem ter fio, sem ter nada de linha, né? Aí. Puxei, olha. Puxo os 2 fios, obviamente vocês não vão conseguir ver a linha invisível, né? Quase nem eu enxergo, é uma dificuldade para pôr essa linha na agulha, enfim. Agora eu tento deixar a agulha bem nisso que a gente chama de vala, bem aqui entre os 2 tecidos, bem nessa costura. E vou bem devagar conduzindo a agulha. Olha, a minha mão eu deixo sempre aqui ajeitando o tecido. Porque a tendência, eu tô usando o pé calcador comum, não tô usando o walking foot, porque às vezes a pessoa não tem e acha que não dá, né, para fazer com o calcador. Dá sim.
Eu vou ajeitando aqui com a mão, porque o tecido tem uma tendência de escorregar, né? O carrinho da máquina vai levando o tecido. E eu até diminui mais aqui agora a velocidade da máquina. Olha, quando chega exatamente na quina, agulha para baixo, eu giro a peça sem tirar a agulha para ela não sair do lugar e venho. Sem me preocupar que está devagar, a velocidade, é isso mesmo que eu quero. Eu quero que ela fique o mais perfeito possível na vala. Mas se escorregar um pontinho fora, eu também não fico neurótica não, tá? E com a linha invisível é um recurso bem, eu vou dizer, bem interessante para dar umas disfarçadinhas aqui, se a gente escorrega, né? Olha, novamente, quininha, agulha para baixo. Agora, aqui é onde eu comecei. Então, eu vou descer aqui e já sigo reto, porque agora eu vou fazer o contorno de fora do meu desenho aqui. Isso aqui é um desenho simples. Se fosse um patchwork mais elaboradinho, um bloco mais elaboradinho, daria para fazer também, da mesma maneira, tá? A gente vai devagar, porque quanto mais rápido vai, mais tendência de enrugar esse tecido. A gente vai, não é esticando, mas apoiando aqui com a mão. Aí, agora eu cheguei nessa quininha aqui, dessa costura agora externa, que eu vou fazer esse contorno aqui agora do tecido vermelho, tá? Cheguei aqui no final, onde eu comecei, puxei, cortei, deixei um fio mais longo aqui. Agora, olha, aqui estão os meus duas linhas do começo e aqui o meu fio invisível que eu terminei agora. Eu vou puxar a linha de baixo da bobina. Olha, aqui os dois que eu encerrei. Opa, e aqui os dois que eu comecei. Eu sei que é difícil demais ver essas linhas aqui, né, ó, tá aqui. Aí, o que que eu vou fazer? Dois nozinhos aqui nessa primeiro. Amarro dois nozinhos aqui. Deixo ela aqui, pego a outra, dois nozinhos. Apertadinhos. Aí. Agora, eu corto essa linha aqui mais curta um pouquinho, coloco na agulha de costurar, tá? Os dois fios juntos, mesmo se você esteja usando a colorida, e deixo as outras aqui que eu vou fazer depois, isso, tá? Puxo aqui na agulha, que a invisível não foi. Eita, linha invisível, que é chatinha pra enxergar, principalmente míope, como eu sou. Tá, agora, olha, eu, no mesmo lugarzinho onde ela saiu, eu coloco a minha agulha de costura e empurro lá, pra essa agulha sair lá na frente, ó. Puxo aqui, puxo bem o nozinho que eu tinha dado e corto agora aqui rente. Pronto. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com essa daqui, com a que eu finalizei o trabalho. Corto, coloco na agulha, deixa eu ver se passou as duas, passou. Vou aqui no mesmo lugar que elas estavam, empurro a agulha no meio, com cuidado para não vazar do outro lado, puxo bem para o meu nozinho não aparecer aqui em cima e corto.
com isso, a gente tem um acabamento bem bonitinho, né? Aqui o ponto invisível tá bem imperceptível, mas a minha peça tá já presa. No avesso, como eu disse, olha, fica muito imperceptível. Acho que com a luz não tá dando para ver, né? Aqui o contorno, muito fraquinho. Bem discreto, como eu queria. Claro que se você quiser que apareça, você vai pôr uma linha aí colorida, né? Agora, eu vou refilar essa peça direitinho, tirando o excesso de manta, excesso de forro, e fazer um zigue-zague de segurança em volta, pra gente já partir pro acabamento com o debrum. Pronto, olha, já refilei e já fiz o zigue-zague de segurança, né? Então, já tenho aí o meu lugar americano, só faltando mesmo o debrum de acabamento. Apesar do forro ter ficado super simples, eu acho que fica muito legal usar, por exemplo, aqui com um prato vermelho de Natal, né? Vai dar um destaque, o guardanapo vermelho. Ou seja, dá pra gente aproveitar uma peça, fazer com que ela fique mais funcional e útil pra gente usar, aproveitar melhor. Mas também isso é um detalhe. Se preferir botar um forro neutro, também ok. Eu cortei uma faixa pela largura do tecido de 6 centímetros. Dobrei ao meio e vinquei com o ferro. Isso daqui é o debrum, né? Porque quando a gente corta no fio do tecido, a gente tem uma faixinha e é um debrum. Então, agora, olha, eu deixei a máquina com a margem de costura de 0,75, deixei o ponto maior, deixei aqui no 3,3 e vou agora costurar esse debrum no lado do verso, não vou dizer avesso porque não é avesso, mas eu vou costurar no verso para fazer o acabamento aqui no meu lado principal, tá? E aí, aqui, eu vou deixar uma ponta aqui do debrum para eu poder ter um espaço para fazer acabamento e vou começar mais aqui no final dele. E vou mostrar agora como eu faço o canto mitrado, caso você ainda não, né, tá começando e não tenha prática com o canto mitrado. Quem tem, pula essa parte e já vai direto nem precisa ver como faz, porque já tem prática, mas se você não faz ainda ou tem dúvidas, eu vou mostrar aqui, vou tentar mostrar de mais perto como eu faço esse cantinho mitrado. Vamos lá, vou tentar mostrar. Tô aqui com a margem já certa no lugar e a largura do ponto. Então, eu deixo bem rente aqui, olha, o pé calcador com a margem, né? O debrum, eu deixo ele tensionado, não é esticado, mas é tensionado. E eu vou diminuir aqui a velocidade e venho. Quando faltar um pouquinho para chegar no final, eu faço a seguinte dobradura, olha. Jogo o debrum pro meu lado direito, mas aqui dobrado na diagonal. Deixando esse ângulo aqui de 45 graus, bem aqui na bordinha, na quina do meu trabalho. Seguro ele aqui e volto esse debrum pro meu lado esquerdo, segurando aqui. Agora aqui ele faz um ângulo reto, bem certinho aqui, olha. E essa lapelinha aqui, esse triângulo aqui, né? Eu deito aqui e pronto. Agora, eu vou costurar e a agulha da máquina vai parar aqui nesse vinco. É aqui que eu preciso parar a agulha. Deixa eu só... Ó, parei no vinco, deixo a agulha para baixo aqui, levanto o pé calcador, giro o meu trabalho. Abaixo o pé calcador, levanto a agulha, tá? Aí, eu deito, posso até tirar um pouquinho aqui, não tem problema. Deito essa abinha pra cima, e agora sim, eu começo a costura aqui de cima. Agora, eu não preciso mais deixar um pedacinho ali sem costurar.
Vou tensionando esse debrum, deixo ele bem, não esticado, mas levemente tensionado, né? Olha, se eu deixar com folga, vai ficar meio embabadado. E vou costurando, mantendo sempre essa margem reta. Eu vou mostrar mais uma vez. Vou mostrar mais um canto. Diminuir aqui, ó. Falta um pouquinho. Meu lado direito, deixando aqui na diagonal com ângulo de 45. Pode vincar aqui, tá? Vinca aqui. Agora, eu volto pro meu lado esquerdo. Deixo aqui bem retinho, um ângulo reto, agora aqui, exatamente aqui na minha margem. Essa abinha eu deito pra cá. Posso segurar agora aqui com o dedo. Normalmente eu não uso a pinça, aqui só pra mostrar que eu tô meio torta. E vou deixar a agulha parar agora aqui no meu vinco, tá? Pra ficar certinho. Parou no vinco, agulha pra baixo, levanto, giro. Aqui eu já posso levantar a agulha, posso até puxar um pouquinho, deito essa lapelinha, abaixo o pé calcador e agora começo novamente a costurar lá de cima e faço isso nos 4 cantos. Quando eu faço o último cantinho, que chega no lado que eu comecei, que eu deixei aquela sobra, eu tiro da máquina e agora eu vou fazer a emenda do debrum. Eu vinco, deixa eu só ver que altura que eu preciso. Eu vinco aqui, olha. Pego a outra ponta, não, aqui mais um pouquinho. Deixa eu vincar esse lado que tá mais curto. E aqui, olha, na emenda, eu não deixo ele rente. Eu deixo aqui um pouquinho, sabe? Alguns milímetros aqui de distância. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. De distância entre um e o outro. Eles não estão totalmente rente. Aí, eu corto, né, o excesso aqui. E agora aqui, direito com direito, eu abro e deixo aqui vinco com vinco e passo uma costura no vinco agora para finalizar aqui o meu debrum. Deixa eu só ajeitar porque eu tô meio tortinha aqui, mas dá. Aqui, ó, vinco com vinco. Retrocesso, retrocesso. Viro essa costura, eu abro para ela não ficar volumosa, vinco aqui, nem saio da máquina, tá? Nem precisa ferro, ó. Agora já tá certinho aqui e eu finalizo agora aqui o meu debrum. A gente termina, né, de emendar o debrum, vai pro ferro, passa aqui pelo lado, pelo verso aqui do debrum, tá? Passa direitinho a ferro. Pode observar que, deixa eu tentar mostrar aqui, que esse cantinho aqui, olha, ele já tá muito direitinho, esse canto mitrado aqui. E agora a gente vai fazer o acabamento aqui na frente. Eu coloco clipes aqui dobrando o debrum, mas quando chega aqui no cantinho, olha, é só a gente dobrar aqui, essa parte, e a outra já cai direitinho aqui, olha, por cima dessa. A gente faz esse cantinho, deixa eu tirar aqui, assim, ó, ele já fica dobradinho aqui, ó. Bem certinho, esse ângulo aqui, bem bonitinho. E quando a gente vem costurando, a gente chega aqui, a agulha para exatamente nessa quina, com a agulha para baixo, para você virar a peça e continuar. Faz isso em todos os cantinhos. Aqui ainda tem uma coisa importante, olha, quando a gente dobra o debrum,
Tem a costura que a gente fez aqui, né? Pregando o debrum. Eu dobro um pouquinho para frente dessa costura, talvez 2 milímetros. E vou passar a minha costura agora bem na beiradinha aqui, de forma que aqui do outro lado ela pegue fora do debrum. Isso fica o acabamento mais bonitinho. Claro que se escapar no debrum não é problema, não é motivo de desmanchar nada, né? Mas principalmente aqui, que a linha da bobina tá neutra e a minha linha da agulha tá vermelha, eu gostaria muito que a minha linha vermelha não escapasse, que ela ficasse bem rente aqui, sabe? Mas tem que fazer isso devagar e fazendo essa dobra aqui um pouquinho pra frente da costura que a gente fez. Prontinho, olha. Finalizado. É um jogo americano simples, que assim é bem para iniciante mesmo, mas de um efeito que eu acho muito lindo. Talvez por ser simples mesmo, eu gosto de coisas mais simples. O avesso, o avesso não, né? O verso fica assim, olha, tecidinho bonitinho, que dá para aproveitar também. E o quilting com a linha invisível fica bem imperceptível. Aqui, olha, os cantinhos dão certinho, fazendo daquela forma. E também deixando o debrum um pouquinho para frente aqui da costura, a costura aqui atrás pega só na parte clara com a linha neutra. Então, não ficou costura com a linha neutra em cima do vermelho. Eu espero que vocês tenham gostado da ideia. Dá pra gente fazer variações diversas aqui com composições, né? E que aí façam lindos jogos americanos, aproveitando essa ideia de Natal, porque o Natal tá logo aí. A gente vai piscar e a gente já vai acordar no dia 24 de dezembro. Pelo menos é essa a sensação que eu tenho. Ótimas costuras para vocês do lado daí e até a próxima dica.